Boa tarde, Dani Estevam. Seja bem-vinda ao Mesa para Dois. Oi, Babi. Boa tarde, ouvinte. Um prazer estar aqui com vocês. Me diga uma coisa, a Dani tem já a Helena ainda no colégio, voltou às aulas? Voltou, graças a Deus. E a todos os santos e anjos protetores dos professores. E na saída do colégio, tem engarrafamento ainda? Tem aquela lentidãozinha? Então, a Helena, na ida, eu pego um pouquinho, né, do fluxo que já terminou, porque ela fica no integral. Então, de manhã estava até tranquilo, mas eu já estou me preparando para a noite. À noite tem essa, é bem mais complicado. E, Dani, eu adorei esse tema Cidades Inteligentes, até para a gente abarcar mais o conceito, que a gente foi falando de algumas coisas, cidade inteligente para lá, evento de cidade inteligente para colar, mas é interessante a gente entender o que está por trás disso. Não é só colocar Wi-Fi em todos os lugares. Não mesmo, nunca de forma nenhuma. Embora, né, a gente fala de conceitos de cidades inteligentes, é uma definição que surgiu ali pela década de 90 e não tem um conceito, né, de unanimidade. Eu tava dando uma pesquisada, inclusive, tem um estudo da ENAP, que é de 2021, que são mais de 23 conceitos em 4 abordagens. Daí você tira a complexidade. Jesus. Aí você tira a complexidade desse estudo, né? E aí, assim, e lógico que tem algumas abordagens, aí tem, assim, algumas coisas que se repetem, né? Então, geralmente, eles vão estar falando, quando eu estou falando de cidades inteligentes, eu estou falando de eficiência, de conectividade e de sustentabilidade, né? Como é que a gente pode promover um desenvolvimento humano utilizando os recursos naturais de forma sustentável e que a gente impulsione a economia local, né? Então, assim, eu estou falando, por exemplo, de infraestrutura física, eu estou falando de uma infraestrutura social, eu estou falando de uma infraestrutura, sim, tecnológica, e entra a questão da Perfeito. tecnologia, e eu também estou falando de uma infraestrutura de negócios, que é, inclusive, um pouquinho do que eu vou dar. Eu vou encerrar o nosso dia de hoje com um exemplo concreto do Distrito Federal que tem me chamado muita atenção e que eu gosto muito. Então, assim, quando a gente fala de cidades inteligentes, eu tenho que pensar em 4 pilares, né? Então, assim, um dos pilares é o social. Então, aqui eu estou falando de o cidadão, ele tem que estar no centro, as pessoas têm que estar no centro desse desenvolvimento, né? Eu tenho que estar pensando na questão de qualidade de vida, eu estou falando aqui na parte de inclusão, de diversidade, como é que eu dou acessibilidade aos serviços, pensando em toda a população, em todas as pessoas que moram naquela localidade. Outro pilar super importante é a gestão. Como é que eu faço a gestão de todos esses recursos? Como é que eu faço a gestão pública, principalmente, de tudo isso que eu tenho, que eu traga também mais interconectividade, que eu traga mais agilidade para esses processos? E, de novo, quando eu falo de pessoas, pensando na inclusão. Um outro pilar super importante é, lógico, a tecnologia. E aí eu estou falando dessas redes, eu estou falando de interconectividade, eu estou falando de blockchain, né? Como é que eu penso todo o meu processo do início ao fim de forma transparente, cada vez mais. O Pix, por exemplo, né? É algo que trouxe agilidade e que ele traz também essa segurança, essa rastreabilidade, né, dos serviços. E também um 4 pilar super importante, principalmente nos dias de hoje, é a sustentabilidade. Perfeito. Então, como é que essas plataformas, como é que a nossa mobilidade é uma mobilidade mais sustentável, como é que eu penso em energias renováveis, como é que eu penso todo o uso dos recursos de uma forma mais sustentável. E aí eu quero deixar uma dica já aqui, que é o Instituto Internacional para o Desenvolvimento de Gestão, que é o IMD, é uma sigla em inglês, que todo ano ele lança um relatório mundial sobre cidades inteligentes. E aí, esse ano já saiu de 2024, foram 142 cidades, e o Brasil tem 3 cidades que foram citadas. Lá, né, na posição 130, 132 e 139, mas estamos no Tudo ranking. bem, lá no final, mas quais são? Que é Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí eu vou ter cidades, eu tenho várias cidades da Suíça, como Zurique, Genebra, Lausanne, que eu achei sensacional o case deles. E aí essas cidades, algumas vão se sobressair mais na questão de segurança, outro na questão de ter mais natureza, mais conectividade com a natureza, não com a tecnologia nesse caso. Então, as pessoas têm mais acessibilidade de forma rápida, segura, por exemplo, a pé. Um dos cases também, né, uma dessas cidades que estão no ranking das 10 primeiras, que é Abu Dhabi, eu tenho ali muito a questão da mobilidade como sendo um ponto forte, que eles têm
uma interconectividade dos modais. Então, o transporte aéreo, ferroviário, rodoviário, eles estão interligados de uma forma mais inteligente. E aí, eu trouxe também um pouquinho para falar que a gente tem o IBRAXICS, né, que é o Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis. E eu acho que é até por causa disso que Brasília está um pouco nesse ranking, quando a gente fala da economia criativa, né, que aqui a gente é tão pujante. E uma coisa que me chama muita atenção na IBRAXICS é o lema deles, que é tecnologia não substitui o amor, que fala exatamente quando a gente está trazendo, né, o humano para o centro. Então, a gente tem que pensar como que a gente vai cuidar das pessoas, que é a nossa vocação maior, como é que a gente, né, pensa, né, o que essa cidade quer, quais os sonhos dessas pessoas, o que elas precisam, né, para se manterem de uma forma digna. E aí eu quero trazer um pouquinho do case que eu quero falar para vocês, que é o do Instituto Multiplicidades, aqui de Brasília, que é liderado pela Cristiane Pereira, que eu acho que é um exemplo que, se cada RA estiver seguindo, nós estamos bem na fita e a gente pode melhorar esse ranking aí. Eles vêm fazendo várias ações, né, tocando, por exemplo, o Hack City Guará, que é esse mutirão para transformar mesmo o Guará numa cidade inteligente, a primeira cidade, o objetivo deles é que seja a primeira cidade inteligente do DF. E aí agora eles estão numa fase de acompanhamento das startups que já foram selecionadas no primeiro semestre. Eles participaram também do AgroHack, né, que teve algumas ideias super bacanas acontecendo e vão, de novo, estar participando na Expo Abra, que vai acontecer na Igreja do Torto, em setembro. Teve o Hack Ideia delas, né, que é um hackathon que vai acontecer na Católica, nos dias 7 e 8 de agosto. E eles também estão com edital de incubação para projetos de mulheres abertos. Então, você vê que assim, eles estão olhando tanto para a questão de mobilidade, eles estão olhando para as mulheres, eles estão olhando para o agro. E tem o projeto Igualando Oportunidades, né, que ele agora vai entrar numa segunda fase de planejamento, que é voltado para a questão de equidade racial. E eu já vou deixar um convite, que é um projeto que chama Projeto Ativação, que ele vai acontecer amanhã. E aí essa interconexão de parques tecnológicos, que é o Parque Tecnológico de Santos, com o Parque Tecnológico aqui de Brasília. Então, vem uma pessoa, um especialista, para poder se apresentar aqui para a gente, fazer um evento super bacana. E eu acho interessante que é exatamente isso, né? Esse olhar para o território. Então, geralmente, todos os eventos que eles fazem, os mentores, os palestrantes, lógico que a gente tem que ter quando a gente vai fazer um evento, é importante que a gente também traga pessoas de fora, mas toda a curadoria passa muito por reconhecer esses talentos locais, né? Mostrar o que o Guará já vem desenvolvendo, qual o potencial de inovação e de desenvolvimento. Teve um evento que aconteceu no último fim de semana, que foi na Escola Técnica do Guará. Então, assim, eles estão aquecendo aquele ecossistema. A gente tem ouvido muito falar dessas ações e eu acho que fica a dica aí que a gente ache outros institutos multiplicidade nas outras RAs para que a gente consiga fazer Brasília uma cidade cada vez mais inteligente. Esse evento amanhã com o convidado de Santos, sabe onde é que é? Ele vai ser a partir das 9 horas, vai ser lá no Biotique. Isso. Ah, que legal. No Biotique. Quem vem é o Eduardo Bittencourt, que ele é presidente do Parque Tecnológico de Santos, né? E é exatamente para trazer trocas desses ecossistemas, né? Com o que já vem acontecendo. Eles têm um olhar muito especial para Brasília, o que é o nosso potencial, né? O que é o nosso hub. E eles estão com o Santos também por ser o maior porto da América Latina. Então, eu acho que aí é uma dobradinha boa. Tem convite lá para você se inscrever no Simpla, através do Simpla. E também as redes sociais do Instituto Multiplicidades, você consegue encontrar essa informação amanhã, a partir das 9 horas, no Biotique. E Biotique, quem não sabe, ali na Grande do Torto, que é super central, fica na meiuca ali. Super central não, né? Mas é fácil de achar, de estacionar, é tranquilo. E é um lugar que todo mundo precisa visitar, porque é aberto, é muito bacana. É aquele espaço ali que une é um hub de diversas pessoas que pensam tecnologia aqui no Brasil. Que nem Dani Estevam. Dani Estevam, muito obrigada pela participação mais uma vez no Mesa para Dois, pelas dicas. Eu que agradeço. E aí, nas próximas semanas, eu vou trazer um pouquinho mais de outras cidades do país e de outras cidades do mundo afora sobre cidades inteligentes, que eu acho que a gente fica como dica de estudo, de passeio, de viagem. E de imaginar cidades possíveis, né? Acho que é só quando a gente vê o que está funcionando no outro lugar, pô, dá para fazer, dá para existir, dá para funcionar. Vamos fazer aqui também. Acho que essa é a melhor coisa do Invest. São exemplos que a gente visualiza
para ver que é possível, sim, estar funcionando outras formas de se viver de forma mais comunitária, mais inteligente, mais eficiente, mais sustentável. Valeu, Dani. Obrigada, boa tarde.